Olá amigos, muito boa tarde. Estamos aqui em Bom Jesus do Itabapuana, na quadra da APAI, 7 de junho de 2025, para o terceiro encontro da família Borges. Fique ligado na telinha e acompanhe tudo o que irá acontecer nesse dia tão especial. Terceiro encontro da família Borges aqui em Bom Jesus do Itabapuana, e aqui ao meu lado está a organizadora, coordenadora aqui do evento, Maria Cristina Borges. Cristina, muito boa tarde, que alegria te reencontrar. Fale pra gente como foi a ideia desse evento, já a terceira edição, o nascer dessa ideia, quem teve a ideia, se já foi você mesmo, você chamou mais gente para perto para começar esse lindo encontro. Boa tarde. Boa tarde, Isaac. Essa ideia, nós já fizemos 2 anteriores, né? E surgiu assim de repente no aniversário de uma tia, certo. E nós vamos falar, ela em abril, o aniversário dela, e nós resolvemos fazer um encontro na Barra, de onde surgiu a família Teixeira Borges, que naquele momento a gente não sabia da dimensão de quantos filhos que o Francisco tinha, espalhado por Minas, espalhado pelo estado do Rio, do Espírito Santo, a gente não tinha, isso foi em 2007. Esse Francisco, para o pessoal entender, ele é o pioneiro aqui na região? Sim, o Francisco José Borges, ele nasceu na região de Conselheiro Lafayette, região do Paraopeba, em Conselheiro Lafayette, hoje é Queluzito, que antigamente era Queluz, Conselheiro Lafayette chamava Queluz. Ele nasceu ali, o pai dele é Francisco Lourenço Borges, ele é um açoriano, tá? Português açoriano, da Ilha Terceira, e que também teve uma grande descendência, foram 8 filhos que ele teve, com a Ana Rosa de Jesus. A Ana Rosa, ela era mineira. Eles se casaram na igreja do Prado. Prado é uma região, é uma cidade, certo, próximo ali, entre Conselheiro Lafayette e Tiradentes, aquela região. E depois, quando o pai falece, ele ainda era criança, jovem ainda. Sim. E quando ele ficou mais velho, que naquela época mais velho era 20 anos, né? Ele casa com a Gertrude Joaquina da Silva. A Gertrude é sobrinha neta de Tiradentes. E a família do Francisco Lourenço
Foram 6 filhos do Francisco Lourenço casados na mesma família, com irmãos. A única mulher era Gertrudes, que casou com Francisco. Certo. E as outras irmãs de Francisco casaram com os irmãos da Gertrudes. E como naquela época, Gertrudes, apesar de ser descendente de Tiradentes, naquele período não usava, eles estavam, vamos dizer assim, proibidos, né, de assinar o Xavier. Sim. Então eles adotaram o nome do Ferreira de Souza, que era um sobrenome da família também. E só muito depois é que eles resolveram adotar de novo o Xavier. Mas é por causa da morte de Tiradentes, né? Sim, sim. O Império, né, não concordava, né? E com isso o Francisco casa, tem vários filhos lá em Conselheiro Lafayette. Depois o pai dele falece, em 1824 o pai falece. Eles vêm para o Francisco, aí vamos esquecer os outros irmãos, né? Vamos focar no Francisco. Sim. O Francisco vem para a região do Rio Pomba, que é a cidade do Pomba. A gente naquela época falava região do Pomba. Certo. E hoje nós sabemos que é em Piraúba. Mas na época a região chamava cemitério, porque teve uma morte lá com dificuldade de enterrar a pessoa. Eles pediram de transportar o corpo, né, o cadáver. Pediram permissão à igreja e enterraram nesse local, onde hoje é a cidade de Guarani. A igreja foi erguida nesse local e essa igreja é a igreja do Divino Espírito Santo. Magnífico. Então, por que essa igreja do Divino Espírito Santo? Porque quando pensaram em construir essa igreja, chamaram os devotos do Divino Espírito Santo para dar um boom assim, né, para começar. Sim. E nós temos esse relato, tem um livro do Pedro de Abreu, que conta que o Francisco José Borges assinou a primeira ata, quer dizer, a pedra fundamental para erguer a Igreja do Divino Espírito Santo. Maravilha. Lá em Guarani. E só assinaram essa ata quem era devoto do Divino Espírito Santo. Então, hoje a gente pode afirmar, né, que a devoção do Divino Espírito Santo em Bom Jesus tem muito a ver com ele. Aí ele fica viúvo, o Francisco. A Gertrude morre nessa localidade. Ele casa com a Ana Rosa Teixeira, que também era viúva. E ela era Teixeira de Siqueira. Depois que eles casam, o pai da Ana Rosa já tinha comprado terras na região de Bom Jesus, mas ainda não estava assentado, né? Não tinha ninguém ainda morando. Mas a gente supõe que já tinha trazido os trabalhadores, né? Os escravizados, né? Que naquela época era comum, né? Vieram. A propriedade dele era no Ribeirão Pirapitinga, beirando o Ribeirão Pirapitinga, certo. Que a gente acredita que seja, para quem conhece, a Ponte da Lagartixa, sim, né? Onde deságua o Ribeirão Sacramento e o Ribeirão da Barra, que é o Pirapitinga. Certo. E vai até subindo para o lado de Pirapitinga hoje. Então, eles tinham propriedades ali. Nós não sabemos que a parte do Francisco José Borges, que era um pouco à esquerda dessa localidade ali, sim, se foi por herança ou se foi por compra. Certo. Mas a gente acredita que seja por compra, porque ele vendeu as terras lá em Guarani. Sim. Se ele vendeu, né, ele tinha. E o Francisco José Borges, ele tinha a grande produção dele, além do café e do milho, era de porcos. No inventário da Gertrude Joaquina, que é a primeira esposa dele, ela declara que ele tinha 113 porcos pequenos e 113 porcos grandes. Ele comercializava o toucinho que eles levavam para o Rio de Janeiro. Certo. Porque não podia levar o porco, porque o porco ele é lento, ele cansa. O cavalo, por exemplo, passou uma noite descansando e segue viagem, né? Exatamente. Mas o porco ele já levava o toucinho. Devia levar a banha, né? Sim. Eu não sei como, que maneira que eles transportavam isso.
mas era tudo em tropa, que ele era um tropeiro. O pai dele, voltando lá no Francisco Lourenço, ele era tropeiro. Ele comercializava, levava produtos de Minas para o Rio de Janeiro. Isso a gente tem registro, né, nos portos, né? Sim, sim. Que era a parte de fiscalização. Eles tinham que mostrar, né, documentação. Toda essa história que você tem contado, então todo é um trabalho de investigação para realmente conhecer essa história e poder trazer essa história para o público, para a nossa região, né? Sim, esse trabalho é uma parceria, né? Eu vou mais à fonte, mas aqueles textos maravilhosos, quem escreve é a Cláudia Bastos, tá? É Cláudia Martins Borges Bastos. E a Cláudia, ela já tinha alguma coisa já pesquisando, né? Porque a Cláudia é bem pesquisa muito mais tempo do que eu. Mas isso tem quase 20 anos, tá? Sim. Tá? Mas quem foi a Minas fui eu. Por exemplo, é emocionante você chegar no lugar onde Francisco José Borges foi batizado, né? Eu só não pude entrar na igreja, a igreja estava fechada. E também, sei lá, na Igreja do Divino Espírito Santo, aonde o Francisco assinou a ata para construir aquela igreja. Então isso aí eu vi pessoalmente, né? Eu fui no local. Mas a Cláudia, ela consegue, tá? Consegue juntar, né? É porque isso é um quebra-cabeça. Sim, sim. É um quebra-cabeça. Para montar isso aí não é para qualquer um, não. Mas ela consegue juntar todos esses dados, né? A Igreja de Bom Jesus tem um arquivo maravilhoso e portas abertas para nós. Magnífico. De todas as igrejas que eu já visitei, Guarani, Rio Pomba, Ubá, Cataguases, todos eles abriam portas para a gente. Excelente. Mas o carinho, a recepção, a acomodação para você sentar, para poder... O livro, né? Você vê um livro numa cadeira só, é muito difícil, né? Mas então, Bom Jesus está de parabéns. Além dos livros estarem todos muito bem guardados. Magnífico. Tá? E tem livros ali de 1856. Pouquinhos. Sim, sim. Mas como a nossa família foi uma das primeiras a chegar, Sim. então a gente consegue colher dados ali. E o cartório a gente quase não tem acesso, né? Muito pouco acesso. Mas nós ganhamos os livros também Ganhamos não, está emprestado com a gente, do fórum. Aqueles livros do Arquivo Morto. Sim, sim. Tá com a gente. Mas, então o Francisco vem de lá em Guarani. Certo. E vem para Braúna, um pouco na lateral do cunhado dele, que é o Antônio Teixeira de Siqueira, Sim, sim. que veio tomar posse das terras do pai dele, o Francisco Teixeira de Siqueira. Então ele ficou próximo à Barra, né, os Teixeira de Siqueira, Sim. e mais acima o Francisco José Borges. Com o casamento de um dos filhos do Francisco José Borges, Sim. com a filha da atual mulher dele na época, Sim. se casa com a Bárbara e vão para Barra. Certo. E dali surgiu a grande família Teixeira Borges, Magnífico. né? De onde eu descendo também e nasci lá. É a maior família? A Teixeira Borges é a maior? Que nesse momento aqui, nesse encontro, é a maior. Certo. Tá? É porque a gente não tem os dados de todo mundo. Pode ser que encontre uma outra muito maior. Entendo, Né? entendo. Nós não temos assim o contato direto com essas pessoas. Sim, sim. Porque os Teixeira de Siqueira são muito grandes. Mas casado com a Maria Joaquina, por exemplo, que é a primeira filha dele, Sim, sim. nós não temos todos aqui. Não temos conhecimento de todos eles, né? Mas a gente acredita que com essa divulgação a gente vai chegar até... Aumentando ainda vai mais. aumentando muito mais. É uma grande família. Como foi esse início e essa evolução até chegar hoje na terceira edição, Cristina? É tudo na empolgação, né? Porque os dois primeiros encontros, o primeiro foi lá na Barra, né? Foi contando a história do local, das pessoas que nasceram lá na Barra. Nós aproveitamos a festa da Barra em maio
nos misturamos com o desfile da escola, né, Francisco Borges Sobrinho, e dali nós começamos a contar a história, a chegada dos Borges em Bom Jesus, especialmente na Barra, né, foi toda uma história e foi muito emocionante porque foi o primeiro, né, o primeiro. E marcamos já o segundo, que foi no ano seguinte. Certo. E nós fizemos Bom Jesus também no desfile da festa de agosto. Só que teve um problema muito sério ali, um acidente, né, que nós tivemos que interromper a sequência desse aí, que seria um almoço com churrasco no dia seguinte. Certo. Mas aí nós marcamos para o outro ano, porque veio a falecer, que tá vendo aquele banner lá, ó? Sim, sim. Aqueles dois, o de cá é que ajudou a organizar e o de lá que fazia as camisas. Ele que faleceu, um carro atropelou ele no meio do desfile. Tá? E 5 dias depois ele veio a falecer. Mas, então, o segundo encontro foi interrompido, mas passou-se um ano, né? Nós conseguimos, já tinha tudo liberado, fizemos no CIEP aqui de Bom Jesus e transcorreu tudo maravilhosamente bem. E interrompemos por um período, né? Por um período. Então agora, por que não o terceiro, né? Excelente. Aí, tá mais fácil porque a gente pode usar a internet, né? Sim. O WhatsApp. Esse encontro aqui foi feito todo pelo WhatsApp. Magnífico. Tá? Um foi passando para o outro, que foi passando para o outro, os contatos, né? Sim. Aí nós chegamos, aqui tem gente até dos Estados Unidos. Que maravilha! Tá? Tem gente de São Paulo. Isso é bom demais. Né? Não é só de Bom Jesus, de Iguaçuí, de Guarapari, estão aqui. Né? Mas os próximos a gente vai catando, né? Essas pessoas. A tendência é só aumentar. Só aumentar. Hoje aqui nós estamos com poucos idosos, né? Tem até a fileira ali que é para os idosos, mas a minha mãe, por exemplo, ela participou do 2, eu adorava. Então, mas tem os novos, né? A gente tem que pensar que alguns já se foram, mas outros já nasceram. Sim, sim. Então, é convocar, o que é mais difícil hoje em dia, de convocar os jovens, né? Mas se a gente fizer uma panorâmica aqui, é tudo de meia idade para cima, né? Esse evento aqui... Sim. Foi pensado por 2 pessoas, certo. Tá? A Cláudia lá na surdina, né, dando os apoios. Ela não, aparentemente, né, parece que ela não está, né? Mas o Ana Maria Borges de Abreu, que magnífico, que ela não chegou ainda, mas estava aqui de manhã, né? E ela que está junto. E meu irmão, José Henrique, certo, transportando para baixo e para cima, montando cadeira, mesa, toalha. Um evento como esse, Cristina, dá trabalho para fazer. Então é preciso uma equipe realmente unida, fazendo acontecer. Mesmo aqueles que não aparecem tanto e são nos bastidores, mas faz parte dessa engrenagem para que esse evento lindo venha acontecer, né, Cristina? Sim, e o bom é você poder provar, né, que as pessoas estão aí para ajudar. Excelente. Porque todos que estão participando aqui não contribuíram financeiramente. Tá? Nós tivemos nossos patrocinadores. Que depois eu quero que você filme lá, os patrocinadores. Vamos lá. E além dali, os familiares. Certo. Quando eles viram que o negócio estava apertando nas contas, passava um Pix. E eu vi que o pessoal vai chegando ali também, cada um chegando com uma guloseima ali, né? A mesa tá linda. Tá. Então, os comes e bebes são os participantes, né? Certo. Cada um traz aquilo que mais... Alguns já postaram no grupo o que ia trazer, certo, né? Então, com isso daí, a gente vai fazendo o nosso grande encontro, que eu acredito que seja o nosso grande encontro. Sebastião, muito boa tarde, que prazer lhe conhecer. E fale um pouquinho sobre a sua história dentro dessa grande família que é a família Borges, seu bisavô, né, de onde você nasceu, para que o nosso público possa conhecer um pouco a sua família dentro da família Borges. Boa tarde. Boa tarde, perfeito. Então, o meu bisavô, ele migrou-se para Divino de São Lourenço, certo, mais precisamente na localidade de Onça, ou Patrimônio da Penha, proximidade da Serra do Caparaó. Isso por fatores, vamos dizer, adversos com relação à família. E nesses momentos de indas e vindas, ele ainda ficou com terra ainda
em Rosal. Certo. E que ao longo do tempo acabou se desfazendo das terras e realmente foi definitivamente morar em Divino de São Lourenço. E lá erradicou-se e deixou os seus rebentos, né? O meu avô eu não o conheci, infelizmente, José Lourenço Borges, uma pessoa assim de renome, muito conhecida na nossa região aqui de Bom Jesus de Itabapoana, porque nasceu aqui, era agricultor, como na maioria dos outros parentes também. Enfim, posso dizer que lá ele fez a sua família. Nas vindas e vindas para visitar os parentes, naquela época era trilha, que foi mais ou menos em 1895, não vou precisar, mas nessa cifra de ano, eles vinham a pé, não tinha condição. Então era 3 dias para vir a pé até Rosal. Sim. E depois mais 3 dias para retornar. Eles ficavam aqui 3 dias, ficavam 9 dias. E assim o José Lourenço Borges, que é meu avô, erradicou-se na região de Divino de São Lourenço e lá foi cafeicultor, como eu tive assim a honra de também ser cafeicultor e fazer parte dessa família Borges, que é uma família grande, enorme e que eu admiro muito. Essa terceira edição é a sua primeira participação. O que você está achando desse evento, essa organização e, como o doutor Gino fala, a Borjarada chegando toda, lotando a casa aqui, o pessoal se encontrando, se reencontrando e muita alegria. Com certeza, a organização é muito importante em todo segmento, né? No seu, no meu, enfim, e aqui está muito bom, muito bem organizado, a Cristina é muito caprichosa e não sei quem mais está envolvido, mas imagino que várias pessoas se envolveram na organização, montaram realmente uma equipe e está muito gostoso, muito bom. Zé Antônio, muito boa tarde, que bom te reencontrar e no encontro da família Borges, já o terceiro encontro, fale um pouco, você que já participou de todos os 2 encontros anteriores, já na terceira edição e casa cheia, fale um pouco sobre a sua família, sobre a sua história dentro dessa grande família. Boa tarde. Boa tarde. A TV Alcance é sucesso na nossa região, que cobre os maiores eventos. Nós ficamos muito felizes que vocês estão cobrindo esse evento nosso. Esse é o terceiro encontro e parece que vai ser o maior, porque 438 pessoas. 438 pessoas? A família é muito grande, né? E então, desde os nossos antepassados lá que vieram dos Açores, certo. Por isso que nós estamos sempre lá na Casa dos Açores também. Sim. Porque temos a honra de ter esse antepassado nosso de ascendência açoriana e a família é muito unida. Você viu aí que é só chamar e a turma comparece, né? Que magnífico. E os eventos, você que participou do primeiro e do segundo e agora o terceiro, como você viu essa evolução? O primeiro evento, o segundo e agora, iniciando agora o terceiro evento, tem todo um acréscimo, vem cada ano melhorando, cada evento melhorando mais? A família toda comparece. Esse evento agora nós temos a Cristina e a Ana à frente, as nossas primas, né? Sim. À frente do evento aí, mas todo mundo colabora, entendeu? Eu saí de Vitória, vim aqui hoje, volto amanhã, mas é com muito prazer mesmo que eu participo, porque a gente vê a união da família, né? Isso é muito importante. Excelente. E fale um pouquinho sobre os seus antepassados, avós, bisavós, só para o pessoal conhecer, porque é uma família muito grande. Então, cada pessoa que vem aqui, a gente fala um pouquinho sobre essa história da sua família. Bom, há 166 anos que Francisco José Borges saiu da Ilha Terceira dos Açores, certo. Mais precisamente em Angra de Heroísmo, né? Certo. Eles vieram para cá, ele veio para cá, né? Deixou a família lá, deixou tudo para um novo sonho, né? No Brasil e constituiu família, teve 20 filhos. Meu Deus. Então é uma família grande. Quase 2 times de futebol. Teve 3 casamentos. Então aqui você vê que a família é muito grande.
é grande e é unida. Então, você imagina um descendente dos Açores chegar ao Brasil, uma terra nova, ter que desbravar a nova terra, uma saudade. A saudade foi criada, aconteceu, só existe no Brasil e Portugal. Talvez por conta mesmo dessa imigração, né, da saudade que sentiram dos antepassados. Por isso que a música portuguesa, o fado e os outros tipos, é um pouco triste por conta da saudade, né? Mas é linda, né? Sim. É triste, mas é bonita. Carregada de emoção. Carregada de emoção. Então, nós temos saudade porque valorizamos os nossos antepassados. Excelente. E uma viagem musical acontecendo aqui, o nosso público vai poder ouvir um pouquinho de música de qualidade. Inclusive, vou cantar uma música aqui em homenagem ao Francisco José Borges, que é o Verde Vinho, que é relacionado ao imigrante português que chegou aqui e sentiu saudade de sua terra. Minha mãe gostava muito dessa música. Que magnífico. Então, acompanhe aí, José Antônio Borges Alvarenga, pessoal. Eu imagino ele chegando na barra, ele abre a onda e entrando numa caverna. Vocês têm uma caverna lá. E que na rua, uma noite fria, só eu no ar. Volto pra casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio, me direitei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de brava ou moção. E o homem velho se acercou e assim falou: vamos brindar com vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com verde vinho para que eu possa cantar canções do ninho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao lar. Falou então daquele dia triste, o velho Luiz, em que deixara tudo quanto existe para ser feliz. A noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também. Pensando agora naquela cena que na estante havia, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve, vem de vez. Então, brinda Francisco. Vamos brindar com vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar, Francisco, a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com verde vinho para que eu possa cantar canções do ninho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao lar. Cantar canções do ninho que me fazem sonhar, aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com verde vinho
Alessandra, que bom te reencontrar. Fale um pouquinho da importância de fazer parte de uma família tão tradicional como a família Borges, aqui em Bom Jesus, espalhada por todo o Brasil. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é meu. Estou muito feliz de ver essa grande festa. Na verdade, aqui é o meu primeiro ano participando da reunião, porque eu moro em Vitória, né, e ficava difícil eu ir. Mas eu estou muito feliz, muito orgulhosa, e tem bastante parente que eu não conheço, eu não cheguei a conhecer. Mas eu acho que é isso, sabe? Faz parte de reunir de novo a tradição aqui, ver as pessoas, conhecer os parentes que a gente não conhecia. E eu brinco que quando eu vou conversar com as pessoas, eu descubro que todo mundo aqui em Bom Jesus é meu parente. Mas é extremamente importante. Inclusive, esse ano a gente terá de novo a Flick. Um dos motivos de eu ter vindo aqui, além do encontro hoje na família Borges, foi justamente pra gente continuar trabalhando pra Flick agora em agosto. Qual vai ser a data da Flick? Vai ser do dia 1 ao 4 de agosto desse ano. 1 a 2 vai ser na praça. O 3 já vai ser lá na usina Santa Maria no Conchita. E 4 já é dentro da escola, mas esse é só para escola, não é aberto a público. Esse ano a gente vai ter algumas novidades também. Estamos tentando ver sorteio também para o pessoal. Vai ter xadrez também, vai ser bem bacana. Falar da família Borges, primeiro tem que buscar um pouquinho das raízes. Buscar lá dos antepassados, é o que nós estamos procurando resgatar hoje, isso aqui. Entendeu? Sim. E com muito orgulho que eu falo que eu sou filho de pequeno produtor rural, criaram 10 filhos na roça, interior, nasci lá na Barra do Pirapitinga, que eu falo com muito orgulho no coração. Barra do Pirapitinga? Barra do Pirapitinga, entendendo? Então, onde eu aprendi com meu pai, desde os 6, 7 anos de idade, a botar na garupa no cavalo do meu pai, já segui isso aí. Depois aos 14 anos de idade, já fui estudar no colégio agrícola, campo, sou formado técnico agrícola. Famoso colégio agrícola aqui de Bom Jesus. Eu tenho raiz, graças a Deus, muito orgulho do campo. Entendeu? Eu ainda sou aposentado bancário, mas minha raiz toda mesmo, eu trabalhei como técnico agrícola desde 18 anos de idade, em 3 estados, como técnico agrícola, entendeu? No estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, como técnico agrícola dos 18 aos 23 anos de idade. Isso me honra muito isso aí. E depois de aposentado, ainda pretendo fazer, se Deus quiser, usufruir um pouquinho mais, evoluir um pouquinho mais, busquei conhecimento também, porque não adianta se a gente ficar aposentado também, se acomodar, usei minha mente também para trabalhar mais na minha mente, buscando conhecimento, tanto físico, espiritual e mentalmente. O que eu fiz, o que eu mais faço hoje é buscar conhecimento. Primeiro conhecer a si mesmo, me conhecer melhor interiormente. Então, o que eu quero passar, por exemplo, futuramente para aqui, é ver que nós somos cada um valorizar a si, mas também sem conhecimento. Eu aprendi a lição, através do conhecimento você chega a Deus. E Deus vai te proporcionar tudo aquilo que é permitido, se for da vontade dele. A minha avó, é com todo orgulho que eu posso falar que eu sou neto da vovó Malica e do vovô Messias. Esse aqui é o futuro nosso da geração. E a escritora, graças a Deus, eu sou suspeito de falar da minha filha, porque a competência... É um orgulho da família, né? É um orgulho, entendeu? Excelente. E chegando mais um grande evento também, a Flick Bom G, e a sua filhota, Alessandra Abreu, também, junto com toda uma grande equipe, fazendo acontecer. Então isso é uma alegria muito grande. Olha, é um prazer todo nosso mesmo. Se Deus quiser, estamos juntos de novo. Excelente. O que você está achando desse evento aqui? Já me falaram aqui que são 438 pessoas, a casa está lotada. Eu já pedi até a conta já. Mas ó, só da minha chegada aqui, já pude rever mais de 20 pessoas da velha guarda, que graças a Deus estão firmes aqui ainda. Mas eu estou curioso de conhecer a nova geração. E ele não falou não, mas esse mês ele saiu no Jornal Norte Fluminense também. Exatamente. Esse mês saiu no Jornal Norte Fluminense, que é um sucesso em toda a nossa região aqui também, ó. Parabéns, seu José, parabéns, Alessandra, e vamos curtir essa festa que tá linda, um dia histórico. Nós vamos fazer um sorteio agora. Quem não assinou, corre lá para assinar, hein? Se sair número menor que 160,
Muito boa tarde e agradecendo aqui a TV Alcance essa oportunidade de falarmos sobre esse encontro. Realmente, a família Borges é uma família muito grande e muito interessante, com muita riqueza na sua história. Inclusive, nós falamos muito aqui na família Borges, e razão também desse encontro, é o nosso ascendente Francisco José Borges. Sim. O pai, que eu chamo a atenção porque existe Francisco José Borges, o filho também. Mas o pai é que veio de Minas Gerais, da região do Pomba, como o Padre Melo sempre falou, que era uma região extensa, muito grande. Ele não era da cidade de Rio Pomba, da região do Pomba. Então, ele que veio em 1859 e trouxe a coroa e o cetro do Divino Espírito Santo, as mesmas insígnias que estão lá na nossa igreja matriz e que fazem parte da nossa festa do Divino Espírito Santo. Mas ele morava numa região que hoje se chama Guarani, mas era Espírito Santo do Pomba. Então ele era irmão do Divino Espírito Santo, ajudou a construir a capela que hoje é a igreja principal da cidade. Sim. Né? Então já vinha com essa devoção ao Divino Espírito Santo. Eu, muito particularmente, desconfio fortemente, né, por causa das raízes dele, porque o pai dele era açoriano. Veio para o Brasil todo açoriano, guarda dentro de si essa devoção ao Divino Espírito Santo. Então eu tenho fortemente dentro de mim que já existe uma influência remota do Divino Espírito Santo na nossa festa. Que magnífico. E ele também, né, a gente foi descobrindo, né, com o passar dos anos, ele também foi um dos fundadores de Bom Jesus. Foi o último que chegou. Certo. Eram 11 ou 12, conforme o Padre Melo falava, ele incluía alguns, ou um ou outro. E ele foi o último a chegar e foi o último a doar, né, dinheiro, né, para recomprar o patrimônio do Senhor Bom Jesus de Itabapoana. Que o patrimônio tinha sido doado, né, mas depois o filho do Antônio José da Silva Neném, que doou o patrimônio, veio cobrar. O pai faleceu, o filho veio cobrar. E o pessoal teve que se virar, né, em 10, 11 partes. E ele foi o último. Então ele é um dos pioneiros de Bom Jesus de Itabapoana quando estava iniciando. Que maravilha. Ou seja, uma história riquíssima. A família Borges fazendo parte desse início aí de Bom Jesus, uma família muito tradicional aqui em nossa região. E a importância desse evento para a família Borges, doutor Antônio? Poxa, a importância para a nossa família é de tudo, né? É de encontros, reencontros, novas pessoas que se conhecem. Eu mesmo não conheço todo mundo que está aqui, não é? Então, mas eu tenho, né, os pontos referenciais. Certo. Mas então é importante demais. Nós já tivemos 2 encontros maravilhosos, né? Sendo que um teve que ser interrompido por causa de um acidente. Certo. Né? Mas agora Deus é bom demais e nos provê e prevê que estaríamos hoje, né, tendo essa oportunidade de estar aqui com tanta gente bonita. Boa tarde. É uma grande alegria, muita felicidade, né? Esse convívio. A gente se encontrar nesse momento e a gente rever tanta gente que a gente há muito tempo não se vê. Reconhecemos todo mundo da família Borges. Mas eu acho que também Bom Jesus todo é Borges, tá, gente? É ou não é? Então tá, eu estou aqui, muitos de vocês não sabem que eu sou Borges, mas eu sou Borges. Eu
Damasceno. Madre Virgínia Alves de Lima, mas o meu Borges não foi colocado, porque meu pai José Borges de Lima. Então, pessoal, nós estamos aqui no mesmo sangue, esse sangue de português, né, gente? Sangue valente, sangue é gente que luta, que peleja, gente de Deus, né? Então aqui eu quero falar para vocês que a gente vai fazer uma oração pelos nossos parentes que já faleceram. Quantos estão na eternidade? A gente vai lembrar aqui todos os nossos parentes. Vamos fazer uma oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso. Vamos invocar o nosso padroeiro, o padroeiro da cidade. Todos respondem: tem de piedade de nós. Senhor bom Jesus. Senhor bom Jesus. Senhor bom Jesus. Vamos invocar também o coração imaculado de Maria, seja a nossa salvação. Imaculado coração de Maria. Vamos rezar agora uma Ave Maria por todas as famílias que estão aqui, por aqueles que não puderam ir, por aqueles que são doentes, são de idade, que não puderam comparecer. A gente vai lembrar de todos, estamos unidos em Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, parabéns por essa iniciativa. Eu já falei que as meninas que fizeram isso são corajosas. Eu gosto de ver gente corajosa. Que coisa maravilhosa. Parabéns para as organizadoras. E agradecemos desde já a todas que organizaram esse movimento, porque não é fácil. Dá palmas para elas, gente. Também eu quero incentivar. Desculpa, a irmã Moça disse que os e as organizadores, tá bom, gente? Os organizadores, as organizadoras são de parabéns. E isso é muito bonito fazer, porque isso identifica a gente. A gente tem que guardar a memória da nossa família. Os pais têm que passar para os filhos quem foi seu avô, quem foi seu bisavô, quem foi. Olha os feitos que o seu bisavô fez, sua avó fez. Isso é importante, passar para toda a nossa geração. A geração tem que conhecer as raízes, a identidade. Então, parabéns para quem teve essa iniciativa. E eu parabenizo a todos que estão aqui. E eu cumprimento a todos. E Deus abençoe de um modo muito particular a todos nós que estamos aqui. Então, muito obrigada. Até outra vez. Que nenhuma família comece qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro, de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que
noção de um depois. Vamos lá. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja ternura, aconchego e calor. Canta comigo. E que os filhos conheçam a força que tem o amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amor sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza da vida entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho. Seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois. Vamos lá, todo mundo. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que os homens carreguem nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Obrigado, minha professora. Boa tarde, Isaac. Eu agradeço mais uma vez poder estar perante a sua pessoa, admirando o seu trabalho da TV Alcance, que naturalmente hoje seleciona muitos registros importantes para a região e mais tarde para se estendendo muito mais neste nosso Rio de Janeiro e adjacências, como no Espírito Santo, né? Pois é, eu sinto-me muito honrado de aqui estar, com o incentivo da Dona Dolores, o Dr. Gino. Senão você vai, porque eu, em princípio, não sou da família. E disse, não, isso aí é uma coisa particular e não vou fazer com que haja aquela interrogação, o que é que esse cara faz aqui? O que é que esse sujeito veio fazer aqui? Então, mas pelo incentivo eu acabei aceitando vir participar desse grande momento que eu estou admirando assim com uma grandeza de espírito pelo grupo de pessoas de uma família só, numa região que muita gente, principalmente em Portugal, nos Açores, não faz nem ideia que de uma família só se consiga reunir tanta gente, tantos Açores descendentes juntos. É fantástico, porque
eu já venho acompanhando alguma coisa e hoje vejo como é que pode, de uma ilha pequena, Ilha Terceira são cerca de 400 km² só, que de uma margem à outra são 30 km, de uma família das Lajes, que é da vizinha à cidade hoje lá da nossa Ilha Terceira, a cidade Praia da Vitória, da família das Lajes, um dia saiu um senhor Francisco Lourenço Borges, patriarca de toda essa família, e veio dar lugar para que houvesse esse grande evento da família Borges, que é uma coisa incrível. De uma região só, como é que pode? E ainda me disseram que tem muita gente ausente que não pôde vir a esse evento, que é de uma grandiosidade espantosa, sem dúvida. Excelente, festa linda e a origem da família Borges é nos Açores. Açoriano Francisco Amaro Borba Gonçalves, prestigiando esse evento de Açor-descendentes. Muito obrigado, Francisco. Isaac, parabéns aí pelo seu trabalho e que continue sempre resgatando e ajudando a resgatar toda essa história, todo esse volume de registros, que isso é uma coisa fabulosa. O que a gente acaba descobrindo nessa região, cada dia tem uma novidade, cada dia tem algo acontecendo relacionado não só com a história do local, mas também com as ilhas dos Açores, com famílias dos Açores, com o nosso Padre Melo, enfim, é difícil explicar. Sandra, fale um pouquinho sobre a importância de participar dessa terceira edição do evento, desse encontro da família Borges. Boa tarde. Boa tarde, muito importante. E assim, começando agradecendo a Cristina, ela está até chamando ali, ó, os descendentes de Gervásio Borges. Mas assim, a Cristina nos encontrou e foi uma grande felicidade, porque nós tínhamos uma tia, irmã do pai, que com 6 meses de vida, ela se separou da família. E foi através da Cristina que fez esse resgate muito tempo depois. Eu fui conhecer essa tia em Astolfo Dutra, meu esposo levou a gente lá, a minha tia já tinha 90 anos. E nós pudemos ouvir dela a história de vida dela, por que ela se separou, o que aconteceu, quem foi que criou ela, que a partir dos 6 meses de idade até os 90 e poucos anos. Ela foi criada pelo tio dela, o Francisco Borges e Gabriela Borges. E muito triste, eu não sei se triste ou se alegre, que ele me falou. É alegre, porque o Francisco e a Gabriela, que criou a minha tia, eles faleceram no mesmo dia. No mesmo dia foram juntos e a minha tia ficou na casa onde foi criada, né? Se aposentou ali, foi criada ali e faleceu há pouco tempo, com 98 anos. Nós conseguimos visitar a tia por 3 vezes, tiramos fotos e pudemos conhecer muitos anos depois. Foi uma felicidade muito grande e esse encontro só foi possível a partir da pesquisa de Maria Cristina Borges, né? Outros Borges, tem muitos Borges ainda, mas hoje nós viemos de longe, viemos do Rio. Então veio só 3, mas tem Borges espalhado por muitos estados ainda. E é uma felicidade muito grande estar aqui. Edmilson, são histórias emocionantes. Histórias emocionantes. No caso dessa tia, da Maria, eu achei muito bonito, foi o seguinte: o tio dela tinha 12 filhos. Ele era o que menos podia ajudar. E ele trouxe para ela, trouxe ela para ele, né? E ela ficou lá, ela ficou sendo uma irmã mais velha para os demais irmãos. E foi muito bonita a história dela. E foi bom resgatar ela e mostrar para ela que a família nunca esqueceu ela. Estava perdida, mas nunca esqueceu. Isso é importante. Aqui, Cristina. Excelente. Estão chamando ali para tirar foto. Mais uma parte da grande família Borges. Continue assistindo aí. Boa tarde, Margarete. Evento lindo, né? Terceiro encontro. Cada encontro
fica mais bonito, né? Fale o que você está achando do encontro, reencontrando familiares, conhecendo também familiares. Margarete, muito boa tarde, prazer te conhecer. Prazer, eu fiquei muito emocionada porque eu encontrei com uma prima minha que ela foi minha professora na 5ª série de inglês, que é a Cláudia Bastos. Cláudia? Nossa, eu achei muito legal, fiquei muito emocionada, né? E também encontrei com a Beth Borges, que é irmã da Cristina, né? Então, a gente era igual unha e carne. A gente ficava, se a gente não estivesse estudando na escola, a gente ficava o tempo inteiro juntas. A gente brincava, a gente fazia a rifa de bom bocado da padaria do Teco para poder ter dinheiro para comprar as coisinhas nossas lá, né? Era maravilhoso, aquela época foi maravilhosa, viver aqui foi maravilhoso. E você participou das 2 edições anteriores ou essa é a sua primeira edição? Primeira edição, porque nas anteriores, eu acho que meus meninos eram menores, aí eu estava estudando, aí também não deu para vir para cá, mas aí agora eu falei assim, eu vou tirar férias e eu vou para lá de qualquer maneira. Magnífico. E excelente porque é casa lotada, muita alegria, família se reencontrando, muitas pessoas falando o seguinte, ó, tô conhecendo parentes que eu não sabia que tinha, nunca tinha visto, isso é magnífico. E revendo, como você falou, revendo a Beth, revendo a Cláudia, isso é lindo demais, né? Bom, é muito bom. É como se a gente estivesse mergulhando de volta ao passado, mas só que agora com muita experiência, né? E que a gente dá mais valor, né? Porque na época a gente vivia, hoje a gente revê todo mundo e aí a gente sente saudade e ao mesmo tempo mata a saudade, né? Bom, Isaac, primeiramente parabenizar você que idealizou a TV Alcance junto com o seu filho, o Caio Nicolas, fazer um trabalho magnífico, registrando esses momentos históricos, culturais como esse. Se não fosse a TV Alcance, o mundo não saberia o que está acontecendo de importante, de relevante aqui. O Francisco Amaro Borges, que é açoriano, radicado no Rio, falou que nem no Rio viu um movimento dessa envergadura aqui. Só para situar. Agora, é importante, quando a gente fala nesse encontro da família Borges, a gente pensar também que lá dos idos de 1770, lá na Ilha Terceira, no arquipélago dos Açores, onde nasceu o nosso patriarca Francisco Lourenço Borges. Então, nós somos descendentes de açorianos, e aí nós chamamos açordescendentes. Então, ele veio para o Brasil, veio para Minas Gerais, depois o filho Francisco José Borges se estabeleceu ali na região de Barra de Pirapitinga, e aí os Borges se espraiaram, né? E agora, é importante ressaltar, Isaac, porque são Borges que têm consciência da sua história, que valorizam a sua tradição, os seus antepassados. Então esse é um fator, porque muitas pessoas ostentam em seu sobrenome uma referência a uma determinada localidade ou país, mas desconhecem e nem têm interesse em saber. Então o que a gente está vendo aqui é uma bela demonstração de culto à sua história, aos seus antepassados, à sua cultura e a consciência de que nós só podemos construir o futuro com base nesses valores, não é? Então, eu acho que temos que parabenizar aí todos os organizadores desse magnífico evento, principalmente a Maria Cristina Borges, que está aí capitaneando, né, desde há muito tempo esses encontros, não é? E esperamos que isso sirva de estímulo para que outras famílias possam também resgatar a sua história e fazer a celebração aqui da família, não é? Que é realmente uma instância necessária para o desenvolvimento integral do ser humano, não é? É no meio familiar onde você
um ambiente familiar harmônico, evidentemente, que você pode conseguir superar, né, os desafios da vida, né, e desenvolver a sua humanidade. Então, eu acho que é esse que é o exemplo magnífico que fica, primeiramente, dessa questão dos Borges estarem aqui reunidos, e temos também um instrumento como a TV Alcance e a TV e a Rádio Nova Cultura, que você idealizou também como uma alternativa ao que nós estamos assistindo, Isaac. Nesses, né, hoje você liga uma rádio, você não tem como se sustentar ouvindo a mediocridade das músicas que são divulgadas repetidamente. É um escândalo. É impossível você ouvir, com exceções, rádio, mas a música dessas rádios que são tocadas com as raríssimas exceções, porque elas são um atentado à dignidade humana, um atentado à inteligência. Você não vê poesia, você não vê versos, você só vê frases ridículas, estúpidas. Então, quando você idealiza uma rádio Nova Cultura, quer dizer, isso é uma ideia brilhante, que na verdade é a cultura humana que nós estamos defendendo. E você, com a TV Alcance, também é um novo modelo de comunicação, não é com base, né, no interesse comercial essencialmente. Claro que toda empresa tem a sua necessidade comercial, mas também tem o seu viés de levar a cultura, de levar o desenvolvimento humano. Então, parabéns você também, Isaac, parabéns, Nicola, que está aí, seu filho, seguindo o legado maravilhoso do seu pai. E vamos continuar na luta, porque essa é uma necessidade humana, lutarmos, né, pelo desenvolvimento integral dos nossos jovens, da nossa sociedade. Olha, boa tarde, parabéns à TV Alcance, fazendo a cobertura desse grande evento da família Borges. Nós somos quase 6 mil bonjesuenses, Borges, um município com 36 mil habitantes e com 6 mil Borges. Então essa tarde aqui é maravilhosa, estou tendo a oportunidade de reencontrar Borges que a gente há muitos anos não via e conhecer os Borges mais antigos também. Então, assim, estamos muito felizes. Quero parabenizar as organizadoras, a Cristina e a Ana, que foram as baluartes, mas também tem outras pessoas que organizaram, que nós no momento não sabemos. E nossa empresa é uma empresa genuinamente bonjesuense. E nós não poderíamos deixar de participar, patrocinando esse evento. E é uma forma de encontrar com os nossos parentes, com os nossos primos, tios, né? É uma festa para Bom Jesus. Borges é uma tradição no nosso município. Muitos empresários, muitas empresas Borges aqui na região, eu estava observando ali, são muitos empresários, até porque você mesmo está mencionando, de 36 mil habitantes aproximadamente, 6 mil são Borges. Então são muitas empresas com sociedade ou empreendedores, empresários Borges, ou seja, impulsionando a economia não só de Bom Jesus do Itabapuana, mas em toda a região. E também na parte cultural, igual nós estamos vendo o Zé Antônio, que é Borges, sempre abrilhantando os eventos na região. Isso é magnífico, né, Jarbas? A família Borges foi o início de Bom Jesus, começou com a família Borges, Teixeira de Siqueira, né? Então os Borges vieram aqui para o Vale do Itabapuana e foram disseminando com outras famílias, né? E hoje construiu esse grande laço de familiar, esse laço empresarial. Nós temos muitas empresas com Borges, ou também com filhos casados com outras famílias, com Borges casado com outra família. Então, assim, está bem enraizado o Borges na nossa região, expandindo, né? E ser Borges é bom. É bom. Fale um pouquinho da Sanvil, para aqueles amigos, quem mora aqui na região é quase impossível não conhecer. Mas como nós temos uma audiência em vários lugares, fale um pouquinho da Sanvil para quem ainda não conhece ou que conhece pouco. A Sanvil é uma empresa que foi fundada em 1988
aqui em Bom Jesus havia uma necessidade muito grande da suplementação mineral para os animais. Então, nós juntou um grupo de técnicos para criar essa empresa. Vamos na cooperativa, na Cavil. A Cavil incentivou a esses empresários, eu não fazia parte inicialmente, de constituir a empresa Sanvil. E há 32 anos atrás nós adquirimos desses empresários, adquirimos essa empresa e passamos a trabalhar firmemente com suplementos minerais para bovino de corte, vaca de leite, ovinos. Então é uma empresa genuinamente Bom Jesus. Nós fazemos um trabalho aqui, mas graças a Deus hoje nós estamos abrangindo região de Macaé, Espírito Santo, sul do Espírito Santo, noroeste, Fluminense. E tem uma empresa hoje, quem está tocando direto hoje é meu filho, que é o zootecnista, José Marcílio, e agora também tem uma filha que vai formar em veterinária, vai incorporar na empresa. Hoje nós geramos diretamente 15 empregos aqui em Bom Jesus, né? E produzimos sal para essa região, toda essa região aqui do Vale do Itabapuana, Norte Fluminense, Sul Capixaba e alguma parte de Minas Gerais. Então é uma empresa genuinamente que atende às necessidades suplementares do nosso bovino. Antigamente, há 100 anos, pouco mais de 100 anos, a comarca Calheiro, que mandava lá cartório, tudo lá, uma parenta minha, Rosa Teixeira, era fazendeira, tinha fazenda em diversos lugares, aí ela quis trazer tudo para Bom Jesus. O que ela fez? Ela doou um terreno aqui em Bom Jesus, ela que fez a primeira igreja da praça. Aí, seguinte, aí o Vitolão falou assim, a senhora para trazer as coisas para cá, tem que fazer umas 40 casas aqui. Ela tinha recurso, fez as 40 casas. Aquela pessoa que pôde pagar, pagou. Que não pôde, ela doou. Aí ficou Rosa Teixeira, não sei do sobrenome mais. E foi a minha tataravó, não sei como é que era. E ela que fundou Bom Jesus. E daí começou, foi evoluindo, veio ferreiro para cá, começou o mercado, o cartório passou para cá, tudo. E aí, e continuou. E ela deu força enquanto pôde. E ela trouxe uma coroa de Portugal, era portuguesa, a coroa de lá. E lá na época dela que ela morava na fazenda, ela saía com essa coroa todo mês de maio, na casa das fazendas, fazia aquela dainha, que era coroa, ia de fazenda em fazenda. Aí depois ela morreu, aí essa coroa veio para Bom Jesus. Ficou guardado os tempos ali para aparecer, aí está em Bom Jesus, na igreja matriz. Excelente. Seu Pedro, uma festa dessa, bonita, mais de 400 pessoas presentes, o senhor que é um dos mais experientes aqui, fazendo parte dessa família tão grande que é a família Borges, gente de todos os lugares, de vários lugares do Brasil. O que o senhor está achando dessa festa, seu Pedro? Eu acho maravilhosa para mim, isso é uma beleza, encontrar com meus parentes. Hoje tem descendente de outras famílias misturadas com Borges. Para mim, tudo misturou, para mim todos é parente. Entendeu como é? Eu fico muito grato por isso e para mim é a maior satisfação eu estar aqui. Hoje a minha família, a minha mulher, ela não é Borges, ela é Bartolazzi. Ela já fez um conto de Bartolazzi também, uma família muito bacana. E eu continuo falando com você, eu orgulho minha família de ser Borges. Tá? Das duas partes, da Almeida e do pai também lá, são pessoas bacanas, pessoas... Fundou Bom Jesus e que foi os Borges. Tinha o Zezé Borges de Oliveira Borges, o Zezé que foi prefeito, foi deputado, e ele que construiu, ajudou a construir Bom Jesus. E assim, umas pessoas bacanas, tem muitas pessoas bacanas aqui, que graças a Deus, e eu orgulho Bom Jesus, gosto demais aqui e vou ficar por aqui.
agora dobrado. Esse dobrado, né, que é um tipo musical, né, vamos dizer assim, ele chama Teixeira Borges. Quem está no grupo desde o início, eu coloquei a historinha desse dobrado. Em 1900, né, gente, 125 anos atrás, na Barra do Pirapitinga, já tinha uma banda. Provavelmente era a banda Teixeira Borges. Então, a família Teixeira Magalhães, né? Aqui nós temos descendentes do Tadeu, e mais alguém aí que eu não estou lembrado o nome, dos Magalhães. Eles eram músicos. Então, eles, como que eu falo? Escrevendo esse arranjo meu. Porque o meu avô, Antônio José Borges, que está o maior número de pessoas aqui, que é da família Antônio José Borges e da Bárbara Rosa Teixeira, ele, junto com os irmãos ali, eles bancavam essa banda. Então a família Teixeira Magalhães, que também era casada com Borges, fizeram esse dobrado que deu o nome de Teixeira Borges. E o Nilo toca, já convidando vocês, todo 14 de agosto, a Líria Operária Borgesuense vai na minha casa há 48 anos. Depois da alvorada da festa de agosto. Então vocês estão convidados entre 5h30 da manhã e 6 horas para recepcionar essa maravilha que nós temos, essa pérola de Bom Jesus. Então agora o dobrado, Nilo. O dobrado Teixeira Borges.
E é um prazer muito grande estar aqui, porque o Francisco José Borges, ele casou 3 vezes. Sim. E do primeiro matrimônio, eu sou descendente de Maria das Dores Pimentel, que foi casada, Maria das Dores da Silva, que foi casado com Joaquim Pimentel. E eles são pais do meu bisavô, João José Pimentel, quer dizer, tudo junto e misturado. E eu quero parabenizar os organizadores que a cada ano se superam. Não é? Um evento lindíssimo, mais de 400 pessoas e ainda está faltando muita gente. Então, cada edição fica mais linda essa festa, esse evento e um reencontro de pessoas e encontro, porque eu estava conversando com algumas pessoas aqui e eles falando o seguinte: alguns parentes que nós não conhecíamos e aqui conhece parentes e reencontra pessoas também. Eu conversei com Margarete, bonjesuense, que mora no Ceará, e ela falando de Cláudia. Quantos anos que eu não reencontro, que a Cláudia deu aula para ela e outras pessoas, amigas de adolescência, é um reencontro de pessoas, não é isso? Exatamente, porque aqui nós temos pessoas dos Estados Unidos, de Goiás, de todo o Brasil aqui se reunindo. E eu fiquei muito emocionada porque eu reencontrei aqui um produtor de café que já foi à minha casa quando meu filho era pequeno, o Sebastião. Então, quer dizer, isso emociona a gente, não é? E todos os meus primos aqui, né? E você, como sempre, prestigiando a gente. Boa noite. Mas o Encontro da Família, ele veio praticamente resgatar a história da família, que 150 anos estava esquecida. Aí nós fizemos esses encontros justamente para resgatar a história e a cultura da família Borges. Excelente. A senhora mora em que cidade hoje? Hoje eu moro em Bom Jesus da Papuana.
Eu sou uma das responsáveis pelo primeiro encontro e o segundo, porque a gente, convivendo com a família, a gente liga a família de um potencial muito grande, a família é maravilhosa, principalmente em conceito de família. Se eu tivesse que avaliar hoje uma família, seria a família Borges. E esse evento já é a terceira edição, e como a gente estava falando, que cada edição se supera, né? Começou o primeiro evento, o segundo foi ainda maior, e agora esse terceiro evento, segundo o registro ali, eu acho que já passou mais de 428 pessoas. E um momento de alegria, de cultura, de história, de resgate. Pessoas de várias partes do Brasil prestigiando e comparecendo nesse evento. É algo lindo, né? Muito bonito, muito maravilhoso. E nós estamos preparando agora para fazer o quarto. Eu acredito que a família, ela foi se multiplicando e hoje ela está imensa. São várias famílias se unindo numa só e praticamente eles são quase 70% da população de Bom Jesus no comércio, na indústria, na educação. Então eles conseguiram superar no desenvolvimento do município e eles tiveram um papel fundamental no desenvolvimento do município de Bom Jesus Itabapoana. Senhor Semar, o que você está achando desse terceiro encontro da família Borges? Muito bonito, muito bom. E eu, 92 anos aqui ainda, é uma honra muito grande para mim. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Deus. E depois eu estou muito alegre de estar aqui com a TV Alcance. TV Alcance, O senhor é um dos mais experientes aqui entre a família Borges. O senhor conhece muito da história? Conheço, muito. Eu sou um dos primeiros aqui, eu acho que eu sou o mais velho daqui hoje. 92 anos, eu vou fazer 93. 9.2, bem vivido. Graças a Deus. E eu quero agradecer da minha TV Alcance por essa oportunidade que está me dando aqui para falar. Amigos, estamos fechando por aqui. Terceiro encontro da família Borges em Bom Jesus do Itabapoana. Festa linda, momento histórico. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Continue ligado na TV Alcance. TV Alcance, sempre perto de você.